Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. E nós vamos ler a partir do versículo 4. 1 Samuel 3, 4. O Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Vou ler de novo esse. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu, só aí que Eli entendeu. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Para quem não conhece a história de Samuel, o profeta Samuel, ele era o sacerdote da época, só que antes dele nascer, a mãe dele, Ana e Eucana, a mãe não podia ter filhos. E Samuel foi um presente, uma resposta de oração que Deus deu para Ana. Diante de um choro, diante de um lamento, Deus ouviu o choro dela, ouviu o lamento dela e concedeu para ela Samuel. E ela falou que ela iria entregar ele para o Senhor, e ela realmente fez isso. Quando ele desmamou, ela levou ele para o templo para ficar junto com Eli. Naquela época de Eli, no início desse texto fala, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Então assim, havia tanto pecado na vida dos filhos de Eli que o Senhor não falava. O Senhor não dava visões. O Senhor se calou. E o Senhor começou a falar com um menino que não conhecia a voz dele. Um menino que estava ali, mesmo no meio daquela família toda tumultuada. O menino buscava o Senhor. O menino estava sempre no templo, sempre buscando ao Senhor. Ele cresceu desse jeito, né? Mesmo ele vendo aquela situação daquela família toda desregulada, como era a família de Eli. E a primeira vez que Deus chamou Samuel, ele não conhecia a voz do Senhor. E Eli também, como estava fora do propósito, fora do centro da vontade do Senhor, também não entendeu de início que era o Senhor que queria falar com Samuel. Foi necessário várias vezes ele ir lá para poder, só aí, ele perceber, opa, quem está querendo falar com você é o Senhor. Então volta lá e quando você ouvir te chamando, você fala que o teu servo ouve. Qual é a palavra que nós temos para hoje? Quantas vezes Deus nos chama e nós não ouvimos a voz dele? Por N motivos. Ou porque você não conhece a voz do Senhor, porque você ainda está começando a caminhar com o Senhor, assim como Samuel era um menino, né? Então ele estava começando a caminhar com o Senhor, então ele ainda não sabia discernir a voz do Senhor, ele não conhecia ainda a voz do Senhor. Ou porque você, assim como o Eli, né, o sacerdote Eli, estava tão fora do centro da vontade de Deus, estava tão distante, porque na realidade, o que acontece? Os nossos pecados, a palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então é o pecado que faz separação. Então Eli tinha essa separação, por quê? Porque que ele vivia na velha aliança,
e outra que era necessário uma comunhão com Deus naquela época, como também hoje é necessário, para que você possa ouvir Deus. Deus, ele sempre está pronto para falar, mas nós nem sempre estamos prontos para ouvir, nós nem sempre ouvimos a voz dele quando ele nos chama, quando ele fala com a gente. Por esses motivos que eu estou te falando. Ou você é um menino que ainda não conhece a voz do Senhor, ou você é um sacerdote velho que deixou de conhecer a voz do Senhor. Se distanciou tanto do Senhor que não conhece mais a voz do Senhor. Tanto que custou muito para Eli conhecer, reconhecer e se lembrar de que era Deus que estava querendo falar com Samuel. Então assim, por que nós não ouvimos o Senhor quando Ele fala conosco? Então existem vários motivos da nossa vida. Ou nossos problemas são tantos que a nossa cabeça está tão tumultuada, está tão agitada, que a gente não consegue parar para ouvir o Senhor, não consegue respirar e falar, aquieta minha alma, porque eu quero ouvir a voz do Senhor. Sossega, respira, fica tranquila para você ouvir o que Deus quer falar com você, para você ouvir o que Deus quer te orientar, que caminho seguir, como fazer. Às vezes nós oramos, perguntamos ao Senhor, mas a gente está tão inquieto, nosso espírito, a nossa alma por dentro está tão inquieta que a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. Tem uma canção que diz, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque nós precisamos nos aquietar para ouvir o Senhor. Precisamos primeiro não ser como Eli, um velho sacerdote que já não ouvia mais o Senhor, porque se distanciou do Senhor. Não ser como Samuel, um menino, um bebê que não conhece a voz do Senhor hoje. Se você é um Samuel, um bebê que está começando a caminhar com o Senhor e não conhece a voz do Senhor, hoje é o tempo de você conhecer, de você falar, eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Senhor, me ajude a conhecer a tua voz, me ajude a saber quando é o Senhor falando. Eu não quero mais ser menino, por isso eu quero me colocar aqui igual Samuel e falar, eis-me aqui, Senhor, fala que tua serva, fala que teu servo ouve. Eu quero te conhecer mais, eu quero saber quando é a tua voz, eu quero discernir quando é o Senhor falando comigo. Se você é como um Eli, um sacerdote velho que se distanciou, quer dizer, uma pessoa que já caminhou com o Senhor muitos anos e hoje por vários motivos você se distanciou do Senhor, é tempo de voltar, é tempo de estar vindo para esse lugar que é o centro da vontade de Deus. É tempo de largar o pecado, é tempo de largar uma vida distanciada de Deus e é tempo de voltar para o centro da vontade de Deus. Tanto o menino quanto o sacerdote velho voltaram para aquele lugar, o lugar que é o lugar de ouvir a voz do Senhor. Esse lugar é um lugar que nós precisamos nos aquietar, é um lugar que nós precisamos ficar em silêncio. E muitas vezes, para a gente ficar em silêncio é muito difícil. Porque eu estou falando assim, não silêncio da boca. Porque eu parar agora, eu consigo, eu paro. Mas e aqui? Aqui não para. Vocês já repararam quando a gente coloca a cabeça no travesseiro à noite? Se você tem dívida, se você tem coisas que estão te agitando, é nessa hora que elas vêm. Na hora que eu boto a minha cabeça no travesseiro, começa a vir os pensamentos e a agitação. Toda a minha agitação dos meus dias vem na hora que eu boto a minha cabeça no travesseiro, não é verdade? Que seria um lugar de aquietar. Só que eu me calo, porque eu estou quieta, não estou falando com ninguém, mas a minha mente não descansa, a minha mente não se aquieta, não para de pensar, nem um minuto. E se você for uma mulher que está me ouvindo, você vai me entender mais ainda, porque mulher pensa o dobro, mulher pensa demais.
Mulher pensa, 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 pensa e não para, às vezes não consegue parar. Tem muitos homens que são assim também, mas a mulher, ela tem esse lado mais forte, que é de não parar de pensar, não conseguir aquietar, não conseguir ficar naquele lugar sem pensar em nada. E para ouvir a voz do Senhor, nós precisamos alcançar esse lugar de quietude na alma, de quietude por dentro, de ficar ali, só respirar fundo. Começa a adorar, começa a louvar o Senhor, porque quando você começa a cantar, e eu nem digo cantar da boca para fora, canta dentro da sua mente, porque aí você vai estar ocupando a sua mente com adoração e você não vai conseguir pensar em outras coisas. Às vezes até consegue, não é verdade? Mas você vai exercitando esse lugar de ficar só adorando e fala: Senhor, eu quero me aquietar aqui, fazer como Samuel fez. Eu vou voltar para o meu lugarzinho, meu cantinho, e eu quero ficar ali, esperando o Senhor falar comigo, para ouvir a tua voz e para dizer: eis aqui, eis-me aqui, Senhor. Fale, que tua serva ouve. Fale, que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor tem para mim hoje? Como que o Senhor quer que sejam o meu proceder, os meus dias? Como o Senhor quer que eu haja? Eu estou vivendo essa situação específica, e você apresenta para Deus e fala: como eu devo agir diante dessa situação? Eu preciso me aquietar para ouvir a sua voz, para ouvir o que o Senhor quer falar comigo, para ouvir o que o Senhor quer me conduzir, como o Senhor quer me conduzir, como o Senhor quer fazer. Mas é necessário você estar neste lugar que Samuel foi. Na terceira vez, ele foi, se aquietou e esperou o Senhor chamar ele. E quando o Senhor chamou, ele falou: fala, que o teu servo ouve. Então a palavra que eu tenho para você hoje é: se aquiete, aquiete a sua mente. Se você não consegue, se ela não consegue parar, comece a adorar na sua mente. Comece a louvar o Senhor dentro da sua mente. Coloque um louvor do lado de fora mesmo e vai ouvindo e deixa aquele louvor entrar e começa a cantar dentro da sua mente, para poder você ir entrando neste lugar de aquietar para ouvir a voz do Senhor. Porque assim a gente não vai sair por aí batendo a cabeça, quebrando a cabeça e fazendo muitas coisas com que a gente vai se arrepender depois, não é verdade? Quando você ouve a voz do Senhor, ouve a direção do Senhor e ouve aquilo que Ele tem para você. Mas é necessário que você esteja totalmente entregue ao Senhor para poder ouvir a voz dEle. Então é essa palavra que eu quero deixar para você hoje. Aquiete-se, aquieta a sua alma para ouvir a voz do Senhor. E quando Ele falar, você fala: pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Vamos orar? Deus, nós nos colocamos aqui diante do Senhor neste dia. E a palavra que o Senhor nos dá hoje é para aquietar o nosso coração, a nossa alma, aquietar por dentro para ouvir a tua voz. Ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Muitas vezes o Senhor tem falado e a gente não tem ouvido. Nos perdoe por isso. Eu te peço que o Senhor possa estar nos ensinando esse lugar de aquietar, porque para a gente é realmente muito difícil. A gente não consegue. Então, diante do Senhor, nós estamos aqui agora te pedindo, suplicando ao Senhor: nos ajude a aquietar a nossa alma para ouvir a tua voz, para ouvir o que o Senhor quer falar conosco, para ouvir a direção que o Senhor tem para cada um de nós, para ouvir as estratégias que o Senhor tem para nos dar diante das situações que estamos vivendo. Temos apresentado para o Senhor várias situações, mas não temos tido tempo, não temos conseguido aquietar para ouvir a tua voz. Então, nos ensine esse lugar, Senhor. Nos ensine esse lugar de aquietar, de ficar quietinho, de só esperar o Senhor falar. Nós precisamos disso. Por isso hoje nós te pedimos, nos ensine a estar nesse lugar para ouvir a tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor tem para a gente daqui para frente.
como que o Senhor quer que a gente conduza, como que a gente quer, que o Senhor quer que a gente haja, como que o Senhor quer que a gente faça. Então, aquiete o nosso coração para que a gente possa ouvir o Senhor e dizer: fala, Senhor, que tua serva ouve. Fala, Senhor, que o teu servo hoje ouve. Então, hoje, Senhor, nesse dia, o que nós viemos pedir é: nos aquiete, nos ajude a aquietar o nosso coração e a nossa alma para ouvir a tua voz. E obrigado porque o Senhor fala. Obrigado porque o Senhor não é como era no tempo do sacerdote Eli, que o Senhor tinha cessado de falar. Hoje o Senhor fala com a gente. Hoje o Senhor nos guia, hoje o Senhor nos conduz. Hoje o Senhor mora em nós através do teu Espírito. Ah, Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor mora em nós e nós só precisamos aquietar para ouvir a sua voz, para conhecer a tua voz. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus te abençoe e aquiete-se. Deita a cabeça no travesseiro, respira fundo e fique quietinho para ouvir o que Deus tem para você nesse dia.